Olá, hoje nós iremos falar sobre funções. O que é uma função? Em si, tudo que a gente escreve são dentro de funções. A nossa função main, como eu acabei de falar, é uma função. Essa é a função principal do nosso código. É onde o nosso código começa a ser executado. Entretanto, nós podemos criar outras funções que podem servir para propósitos diferentes. Porque imagine que você tem um programa que tem diversas funções. Se você fosse escrever tudo dentro da main, ele ia ficar muito bagunçado. Muito código poderia ser repetido. E isso não seria legal. Sendo assim, nós pegamos o nosso problema, o nosso código, e separamos em subcódigos. Ou seja, se a gente tem um problema muito grande, o nosso segredo é dividir para conquistar. Então a gente pega e separa o nosso problema gigante em pequenos problemas. E vamos resolvendo esses pequenos problemas dentro de pequenas funções. Sendo assim, vamos ver como que é a sintaxe de uma função. Nós já vimos a função main, que aqui nós temos aqui que ela retorna tipo inteiro, e aqui eu dou um return aqui para satisfazer isso. Entretanto, eu só dou esse return tipo zero para que nossa função funcione adequadamente. Em funções normais, a gente geralmente quer retornar um valor que nós iremos utilizar em outro lugar. Sendo assim, a sintaxe para declarar uma função a gente primeiro decide o tipo que aquela função vai retornar, que pode ser inteiro, float, double ou char, e void. Void é um tipo que a gente não viu ainda. Void é tipo vazio. Ou seja, a nossa função ela não precisa retornar nada. A gente só chama a função para pegar e executar o que está dentro dela e pronto. Não precisa de nada. Nós não precisamos de nenhuma informação. A gente define o nome da nossa função, como nós definimos o nome de nossas variáveis. E nós temos a lista de parâmetros. Imagina que você quer passar informações para a sua função, que ela precisa de informações externas. É dentro dessa lista de parâmetros que você vai receber essas variáveis. Dentro do código a gente executa o nosso processo e por fim a gente vai retornar o que a gente quer que o usuário receba. Falando assim pode ficar um pouco meio confuso, mas vamos para um exemplo. Imagine que nós queremos achar as raízes reais de uma função de segundo grau. Aqui embaixo já tem aqui como é que calcula o delta. Na nossa main eu fui definir a x2, bx e c, que vai representar as três variáveis de uma equação de segundo grau. A, B e a C. Aí eu inicializei essas variáveis com esses três valores aqui. E dentro do nosso código eu pego e exibo qual que é o valor do nosso delta. Que lembra, para achar nossas raízes, nós primeiro achamos os delta e depois nós fazemos a conta lá para achar as raízes, ver se ele tem raiz real ou não. E aqui eu pego e resumo o resultado do delta aqui, ó. O resultado do delta e chama a função. Isso aqui é uma chamada de função. Para nós chamarmos a nossa função, basta que nós escrevamos o nome dela e abrimos e fechamos parênteses. Se a nossa função não receber nada, dentro dos parênteses eles vão estar vazios. Entretanto, a nossa função ela recebe três parâmetros que nós queremos utilizar. E quais são esses parâmetros que nós queremos utilizar? Os valores das nossas variáveis aqui, da função do segundo grau. Então eu pego e passo eles aqui, ó, a x2, bx e c. Eles são recebidos aqui na mesma ordem. Entretanto, eu mudei o nome. Você podia ter deixado o mesmo nome aqui, igual está aqui, a x2 e a x2, bx, e c e c, ou mudar do nome. O que importa aqui é a ordem. A ordem que eu colocar eles aqui dentro desse parâmetro aqui do delta, desses parênteses, é a ordem que vai ser recebida aqui na nossa função. Aqui dentro da função eu faço o quê? Eu crio uma variável chamada delta e faço o delta calcular o delta, que é o quê? B ao quadrado, B vezes B, menos 4 vezes A vezes C. E depois eu dou um return delta, que é a nossa variável do tipo inteiro. Aí aqui, essa chamada aqui, ela na hora que for exibir o estado na tela, ela é como se fosse uma variável aqui. Então vai pegar e exibir o estado de delta e o valor que foi calculado aqui dentro da nossa função. Vamos para o CodeBlocks para ver isso. Bom, estamos aqui no CodeBlocks. Aqui nós temos o mesmo código que estava mostrando lá no slide. E vamos executá-lo agora. Perceba, o resultado do delta é menos 8. Esse foi o resultado da nossa função. Aqui ó, com 1, 4 e 6. Agora vamos continuar nosso programa. Nós queremos
é, calcular as raízes reais dele. Então, vamos aqui então. Nós sabemos que um programa só tem raiz real se o seu valor do delta for maior que zero, maior ou igual a zero. Vamos aqui então e pegar e achar nossas raízes reais. Vamos ver, se o nosso delta for menor que zero, ou seja, se ele é menor que zero, ele não tem raízes reais. Então aqui, a função não tem raízes reais. Vou dar um barra n. E o break, não, o break não precisa não, barra n. Se não, aí eu faço um else if aqui. Se não, se o delta for igual a zero, então ele vai ter apenas uma raiz real. A função tem apenas uma raiz real. Se não, se ele não é menor que zero, se ele não é zero, então ele é maior que zero. Então aqui ó, a função tem duas raízes. Tem duas raízes reais. Agora vamos calcular essas raízes. Eu vou criar uma função para calcular essas duas raízes. Aqui ó, que como só tem uma raiz, eu vou pegar e calcular aqui mesmo. Então vou chamar aqui ó, de x1. Tem que declarar essa variável aqui. X1 vai receber o que? Menos b, que no caso é o bx, dividido por 2 vezes a. Que essa é a fórmula para calcular a raiz real. E aqui nós teremos aqui o resultado. Então aqui ó, a raiz x1 é %d. E aí eu vou colocar aqui o resultado, x1. Agora, para calcular essas duas raízes reais, eu vou chamar uma função. A gente vai criar aqui, mas vou colocar aqui de raízes. E dentro dessa raiz eu vou passar o que? Eu vou passar o nosso... Eu tenho que passar o que? Eu tenho que passar o nosso ax quadrado, o nosso bx também, que é menos b mais menos raiz de delta, tudo isso sobre 2 vezes a. E eu preciso do delta, então vou criar uma função chamada delta aqui para receber o valor do delta. Então aqui, delta, e o delta que vai receber essa chamada da função aqui, para a gente armazenar o valor. E aqui, delta. Essa nossa função aqui não vai retornar nada, vai ser do tipo void. E só vai imprimir na tela as duas raízes. Então vai. Void delta. Recebeu o que? Recebe o A, vai receber o B e recebe o delta. O que ela vai retornar? Tem duas raízes aqui, ela vai printar na tela, x1 e x2. Ó, 1 é igual ao que? X1 é igual a menos b mais raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. O x2 é a mesma coisa, só que em vez de ser mais, é menos. Aí agora eu vou pegar e vou exibir isso na tela aqui.
a raiz x1 é x1. Agora eu copio isso daqui e faço a mesma coisa para x2. Dou um return sem nada. Agora é só executar, deixa eu ver. Aqui eu tenho que chamar a nossa função. Já chamei. Nossa função raízes. Deu nome de raízes? Não, deu nome de delta. O nome dela tem que ser raízes. Pronto. Agora é só executar. Opa, temos aqui um pequeno problema. Vamos ver qual que é. Ah, não foi declarado. No nosso caso aqui é a x2. Vamos pegar e rodar aqui. Ó, nossa raiz é menos 8, não tem função real, não tem raízes reais. Vamos para um exemplo que tem uma raiz, que é aqui, ó, 441. 441. Que daí nosso delta dá igual a 0, vamos ver. Ó, a função tem apenas uma raiz real, a raiz x1 é 0. Opa, acabei de ver aqui, nós temos um erro aqui, porque a nossa raiz aqui, no caso aqui, é meio. Entretanto, a nossa variável x1 aqui está como inteiro. Nós temos que definir ela como float. Então, float x1. Vou fazer isso para as outras raízes aqui também, para nós não termos problemas. E eu tenho que mudar aqui, no caso. Ponto 2f, para deixar com duas casas decimais. Ponto 2f, tá. E cadê? Aqui, ó. Ponto 2f. Agora vamos aqui de novo. Opa, percebi o meu erro aqui. Aqui era para ser menos 4. Então aqui, ó, menos 4. Sendo assim. Aqui o nosso problema é que o programa estava truncando aqui, transformando em inteiro. Aqui eu coloquei um 2.0 para multiplicar o x2, então a nossa prioridade aqui vira do tipo float. Porque antes aqui na nossa conta só tinha inteiro, então ele ia querer dar um resultado inteiro. Como aqui agora eu coloquei um float, o nosso resultado vai vir para float. Sendo assim, aqui a nossa única raiz real é meio. E agora vamos para a situação em que tem duas raízes reais, seja 1, menos 5 e 6. Vamos lá. Ó, a raiz x1 é 3 e a raiz x2 é 2. E dessa maneira aqui, ó, nós utilizamos duas funções para pegar e obter esses resultados. Em grandes programas, nós podemos ter 10, 15, 20, centenas de funções. Tudo depende da quantidade e que tipo de programa que você estará utilizando. Qualquer dúvida, olhe no nosso material do PET e sinta-se livre para pesquisar mais na internet. Obrigado, espero que vocês tenham gostado e sigam adiante que vocês conseguirão criar o nosso projeto.